Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós vamos falar sobre reações de eliminação. Depois que eu gravei a primeira mega aula, que foi sobre substituição nucleofílica, a aula para reação de eliminação tem sido a mais pedida nos comentários de vocês aqui. Então chegou a hora de falar um pouco sobre reações de eliminação. Nós vamos ver os mecanismos mais comuns, algumas propriedades dessas reações, alguns detalhes que precisamos levar em consideração e vamos comparar um pouco as reações de eliminação com as de substituição nucleofílica. Para começar, nós temos esse como o padrão geral de uma reação de eliminação. Notem, aqui eu tenho uma molécula orgânica que eu vou chamar de substrato, é onde vai ocorrer a eliminação. E esse substrato tem que ter algumas características interessantes. Esse X aqui é o chamado grupo abandonador, ele vai sair do substrato. Ele é formado por um elemento mais eletronegativo que o carbono. Então, quando ele abandonar o substrato, ele vai carregar um par de elétrons consigo. Vai deixar, portanto, esse carbono deficiente de elétrons. Esse carbono, onde está ligado o grupo abandonador, nós chamamos de carbono alfa. Esse grupo abandonador pode ser um halogênio, como principalmente cloreto, brometo ou iodeto, fluoreto não. Pode ser um grupo, uma hidroxila, por exemplo, que estivermos falando de um álcool. Nesse caso, a reação tem que ser catalisada por um ácido. Mas, vamos lá. Esse grupo abandonador sai, seja ele um halogênio ou na forma de H3O+, mas também esse hidrogênio ligado ao carbono beta, o carbono vizinho ao carbono alfa, também é retirado. E é retirado por essa espécie, esse B-, que nada mais é do que uma base de Lewis, que aqui está também atuando como uma base de Bronsted. Essa base, então, tem por função retirar esse hidrogênio. O carbono beta, quando tiver o hidrogênio retirado, ele vai ser bem diferente do carbono alfa. Por quê? O grupo X é um grupo mais eletronegativo que o carbono. Vai deixar esse carbono alfa deficiente de elétrons. Mas o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, quando a base retirar o hidrogênio, esse carbono vai ficar com a densidade eletrônica sobre ele. E essa diferença entre um átomo rico em elétrons e outro deficiente vai permitir a formação da dupla ligação, que é o produto mais comum de uma reação de eliminação. A reação de eliminação, na sua grande maioria, vai ser uma reação de formação de alcenos. Além do alceno, nós temos o grupo abandonador, como sendo um dos produtos. Como eu disse, isso aqui pode ser um halogênio, cloreto, brometo, iodeto. Ou se eu estiver tratando de uma eliminação em um álcool, esse grupo abandonador vai ser a água. Eu acho que eu falei anteriormente que era o H3O+, mas não. O H+ é adicionado ao OH e ele sai da forma de água. Nós veremos essa reação daqui a pouquinho. E além disso, nós temos a liberação do OHB. O OHB é a junção da base com esse hidrogênio beta. Esse padrão de reação de eliminação é muito interessante, porque se nós percebermos bem, do lado dos reagentes nós temos dois reagentes, temos o substrato e temos a base. Mas do lado dos produtos nós temos três. E se esse sistema ocorre a um volume constante, como é comum no laboratório, nós dizemos que para uma reação de eliminação existe um aumento na entropia, o que é uma característica termodinâmica muito favorável. Quanto maior for a entropia do sistema, mais favorável para que essa reação ocorra. E isso vai ser fundamental para diferenciarmos ou sabermos se uma reação vai ocorrer via eliminação ou via substituição nucleofílica. Vou voltar nisso daqui a pouco. Por ora, vamos nos contentar aqui com dois exemplos específicos de reações de eliminação. Aqui nós temos um haleto de alquila. Ele é tratado com etóxido de sódio, uma base bem forte. O meio é o etanol. A temperatura em torno de 55 graus Celsius, levemente aquecido. E ele me dá como produto o alceno, o NaBr, nesse caso o grupo de saída com o contraíon da base, e a junção aqui da base com o hidrogênio. Uma outra reação bem parecida com ele é com brometo de terbutila. Tratei exatamente das mesmas condições. Eu tenho agora um alceno, diferente do primeiro, porque o substrato é diferente, e uma reação bem parecida.
Só que, do ponto de vista cinético, elas são bem diferentes. A primeira reação, se vocês notarem aqui, é uma reação que passa por um mecanismo bimolecular. A etapa lenta dessa reação, isso daí expresso na lei de velocidade, ela depende tanto do substrato, da concentração do substrato, quanto da base. Então, uma reação de ordem 1 em relação ao substrato, ordem 1 em relação à base, ordem 2 quando falamos de ordem global, e na sua etapa lenta, na sua etapa principal, ela depende do choque efetivo do substrato com a base. Por outro lado, a reação de baixo não depende da concentração da base. A etapa lenta, a formação do intermediário principal, nesse caso, depende apenas da concentração do substrato. A concentração da base não interfere. É uma reação de ordem 1. Passa por um mecanismo unimolecular. Lembre-se, quando nós falamos de reações de substituição nucleofílica, nós tínhamos reações bimoleculares e unimoleculares. Reações de eliminação também ocorre a mesma coisa. Uma vai depender do substrato e da base, a outra pode depender apenas do substrato. E aí nós vamos entender a diferença entre esses dois mecanismos e como nós podemos identificá-los. Primeiro, vamos levar em consideração esse mecanismo que depende, na etapa lenta, tanto da concentração do substrato quanto da base, o mecanismo bimolecular. Primeiro de tudo, nós vamos dar um nome para esse mecanismo. Vai ser o mecanismo E2. E de eliminação, uma reação de eliminação que passa por um mecanismo bimolecular. Então, por isso, o 2. É o equivalente ao SN2, que era uma substituição nucleofílica que ocorria por um mecanismo bimolecular. Vamos tentar entender um pouco esse mecanismo. Primeiro, vamos considerar um eixo de energia e avaliar o caminho, como que a energia potencial varia ao longo de um caminho de reação. Primeiro de tudo, eu tenho o meu substrato. Esse substrato é exatamente o mesmo desse daqui. Porém, eu desenhei de uma forma especial. Que forma especial é essa? Eu deixei claro que o grupo de saída e o hidrogênio que será retirado pela base, eles estão em uma posição especial. Eles estão o que nós chamamos de anticoplanares. Eles estão no mesmo plano, porém a posição deles é uma posição oposta em relação ao eixo da ligação carbono-carbono. Por que isso? Porque o ataque da base é um ataque muito específico. Aqui nós temos inicialmente o substrato e a base, e essa base, o etóxido, vou representá-lo aqui, ele vai atacar esse hidrogênio que tem que estar com uma estereoquímica anti em relação ao bromo, em relação ao grupo de saída. É necessário que seja assim, do contrário, com uma outra conformação, essa reação não ocorre. Como que eu consigo, então, com esse substrato e essa base, formar o produto da reação, o alceno e o etanol? A formação do etanol é fácil da gente entender. Imaginem que a base, o etóxido, ele está realmente retirando esse hidrogênio. E aí, essa base, quando retira o hidrogênio, ela forma o etanol, é o etóxido protonado. Mas qual o caminho da reação? Isso daqui passa através de um intermediário concertado. O que é um intermediário concertado? Ao mesmo tempo que o etóxido está retirando o hidrogênio, então está começando a formar a ligação para gerar o etanol, a ligação hidrogênio-substrato começa a ser desfeita e eu tenho a separação ao mesmo tempo do grupo de saída. E nesse meio tempo é formada então a ligação dupla. Então percebam que esse mecanismo ocorre tudo ao mesmo tempo. E essa etapa lenta depende, portanto, da concentração do substrato e da concentração do etóxido. Não ocorre com os dois reagentes separados, eles têm que estar juntos, porque é um mecanismo concertado. Ocorre tudo ao mesmo tempo. Com isso, então, nós temos como estado de transição, como o máximo da reação, essa espécie, esse complexo ativado, que é a base atacando o hidrogênio, a ligação começa a ser desfeita, a ligação dupla começa a ser feita, então,
e você tem o grupo abandonador saindo do substrato. Qual vai ser o resultado disso? A formação dupla, o alceno é formado. Para a gente entender um pouco melhor a importância do hidrogênio estar em uma posição anti, eu vou abrir aqui um programa que serve para desenhar moléculas. Eu vou mostrar para vocês a disposição que tem que estar o grupo abandonador e o hidrogênio. Eu vou limpar aqui e já volto. Então, pessoal, notem aqui, isso aqui é exatamente aquele mesmo substrato. Aqui nós temos o átomo abandonador, o bromo, o cloro, enfim. Aqui eu desenhei o cloro, o nosso exemplo era o bromo, mas tanto faz. Esse daqui é o carbono onde ele está ligado. Aqui nós temos o carbono vizinho e o hidrogênio que vai abandonar. Percebam, do jeito que está desenhado aqui, esse hidrogênio não tem como ser um hidrogênio abandonador, porque ele não está numa posição anti em relação ao cloro. Então, não tem como, especificamente, esse hidrogênio ser o hidrogênio retirado para a formação da reação de eliminação. Por outro lado, esse outro carbono com esse outro hidrogênio está exatamente na posição anti. Percebam aqui, eles estão no mesmo plano, porém ele está numa posição anti em relação ao grupo de saída. E o que vai acontecer? A base vai retirar esse hidrogênio. Conforme esse hidrogênio vai sendo retirado, o par de elétrons vai ficar com o carbono. É como se esse par de elétrons empurrasse o grupo de saída. É algo bem parecido com a substituição nucleofílica. Só que não é o nucleófilo que empurra, mas sim um par de elétrons do carbono beta. Então, esse par de elétrons vai começar a expulsar esse grupo abandonador, que vai sair, então, com o seu elétron. A posição, então, estereoquímica necessária para ocorrer uma reação de eliminação é a necessidade do hidrogênio a ser retirado e o grupo de saída estarem de uma forma anticoplanar. Um outro exemplo que nós temos, e é muito comum ocorrer em reações de eliminação, são em compostos cíclicos. Nós temos aqui um ciclo hexano, é meio esquisito ver dessa forma. Aqui nós conseguimos perceber que ele está na conformação cadeira, que é mais estável, e aqui nós temos um átomo de cloro como grupo abandonador. Percebam, para esse átomo de cloro sair, esse daqui é o carbono alfa. O hidrogênio no carbono beta a ser retirado tem que estar na posição anti. Então, nesse caso, como esse cloro está na posição axial, quem tem que sair é o hidrogênio na posição axial. Não vale o hidrogênio na posição equatorial, porque ele não está com a estereoquímica adequada. Tem que ser um hidrogênio na posição axial. Nesse caso, tanto faz retirar esse hidrogênio quanto esse daqui. Os dois estão nas posições adequadas, mas esse hidrogênio ou outro hidrogênio não vai ser eliminado. Voltando aqui para a apresentação, nós percebemos exatamente aquele mesmo exemplo. Aqui nós temos o ciclo hexano substituído, a base nesse caso, uma base qualquer, e a eliminação formando o ciclo hexeno. Notem, aqui é mais fácil de visualizar dessa maneira. Eu tenho o ciclo hexano na conformação cadeira, o cloro e os dois hidrogênios na posição anti. Esses hidrogênios axiais serão os hidrogênios retirados pela base para a formação, então, do alceno. Aqui chamando a atenção pelo modelo das esferas, que o hidrogênio axial é o hidrogênio a ser retirado e não o equatorial. Com toda certeza, com esses dois exemplos, você já deve ter percebido algumas similaridades entre uma reação de eliminação e uma reação de substituição nucleofílica, principalmente porque a base e o nucleófilo são espécies muito parecidas. Ambas possuem pares de elétrons. Mas o que vai fazer com que a base ou o nucleófilo, enfim, a espécie carregada de elétrons, ataque o carbono ou o hidrogênio? Nesse exemplo, nós temos um brometo primário, um brometo de alquila. Ele é tratado com etóxido. Ele forma dois produtos. Nós temos aqui o produto da eliminação, que é o alceno, e o produto da substituição, que é a retirada do brometo pelo
é tóxido. Toda reação de eliminação, ela meio que está acompanhada com uma reação de substituição. Você vai ter a predominância de um produto, mas normalmente sempre vem o produto de eliminação e o produto de substituição. Algo muito parecido acontece com a mesma reação, porém trocando apenas a base ou o nucleófilo. Nesse caso, ao invés do metóxido, eu estou utilizando o terbutóxido. E aí, com o terbutóxido, eu também tenho os dois produtos, o produto da eliminação e o produto da substituição. O que é interessante aqui é que o percentual de cada produto é diferente em função da base utilizada. Quando eu utilizo o metóxido, eu tenho a predominância do produto de substituição. Não vem quase nada do produto de eliminação. Agora, quando eu utilizo o terbutóxido, eu tenho comportamento oposto. No caso, são 85% do produto de eliminação e apenas 15% do produto de substituição. Perceba que eu tenho o mesmo substrato. Eu mudei apenas a base. E aí eu tenho a predominância do produto de eliminação ou a predominância do produto de substituição. Por que isso? Por causa de algumas características específicas da base. Percebam que com o mesmo substrato, então, eu posso gerar ou produto de eliminação, que vai via mecanismo E2, ou produto de substituição via mecanismo SN2. E aí, quando que eu sei que vai ser eliminação ou substituição? Tenham bem em mente que os dois produtos provavelmente serão presentes, mas o que vai levar ao predomínio de um em relação ao outro? Um dos fatores principais nesse caso é o que nós chamamos, o que nós consideramos sendo o volume do substrato e da base. Como assim? Imagine um substrato primário. Aqui nós temos o grupo abandonador, que está em verde, e eu tenho um efeito estérico provocado por esse grupo metila. Para uma reação de substituição nucleofílica, o nucleófilo tem que atacar o carbono, então ele tem que ultrapassar a repulsão provocada pelos substituintes. Para uma reação de eliminação, é uma reação mais periférica, ele retira apenas o hidrogênio ligado ao carbono beta. Se você tem um substrato primário, talvez o nucleófilo, a espécie portadora de elétrons, haja como nucleófilo e ataque o carbono, gerando, portanto, o produto de substituição. Agora, se o substituinte for muito volumoso, vai ser difícil ele atingir o carbono onde está o grupo de saída. Então, é provável que no caso como esse ocorra uma reação de eliminação. Nesse caso específico, eu utilizei um mau exemplo, que eu estou percebendo agora. O carbono beta não tem hidrogênio para eliminação. Então essa reação pode até gerar um produto de eliminação, mas não via mecanismo E2. No entanto, pense agora no substrato secundário. No substrato secundário eu posso ter o produto de substituição e o produto de eliminação. Só que agora, um aleto secundário, eu tenho um efeito estérico muito mais intenso. Vai ser mais difícil o nucleófilo atacar o carbono. Então é mais fácil elegir como uma base e retirar o hidrogênio, via simplesmente impedimento estérico do substrato. Um substrato terciário, então, dificilmente vai gerar uma reação de substituição nucleofílica via SN2. Nós já vimos que ela pode ocorrer via SN1, mas é mais fácil ocorrer via eliminação. A repulsão é muito menor nesse caso. Outro fator importante, como nós vimos, é o volume da base. Se nós tivermos, por exemplo, o terbutóxido, que é uma base muito volumosa, dificilmente ela vai atacar o carbono onde está o grupo de saída. Ela não vai conseguir chegar até esse átomo. Então é muito mais fácil ela retirar um hidrogênio que está na periferia. Então é por isso que no exemplo anterior, quando nós utilizávamos o terbutóxido, nós gerávamos predominantemente o produto de eliminação. No entanto, se for a base menos volumosa, um etóxido ou metóxido, embora sejam bases pouco polarizáveis, muito utilizadas em reações de eliminação, elas podem gerar sim um produto de substituição, porque é uma base pouco volumosa. Então, o que seria o ideal para uma reação de eliminação? Uma base volumosa, ou pelo menos uma base forte, mas um substrato bem volumoso, seja um substrato secundário ou terciário. Um substrato primário,
com substituintes pouco volumosos vai gerar predominantemente um produto de substituição, a não ser se a base for muito volumosa. Mas como nós vimos, o etóxido e um substrato primário vai gerar um produto de eliminação, ou melhor, vai gerar um produto de substituição mais facilmente. Muda a base, coloca uma base mais volumosa, um termotóxido, é capaz de gerar um produto de eliminação. Então, esse daí é um dos parâmetros na hora de decidir se a reação ocorre via um mecanismo E2 ou via um mecanismo SN2. Outro parâmetro, nesse caso, é a temperatura. E aí, a temperatura é um ingrediente fundamental para nós termos uma reação de eliminação prevalecendo sobre uma reação de substituição. Por dois motivos. Um deles é termodinâmico. Nós já falamos que em uma reação de eliminação nós temos naturalmente um aumento da entropia, então isso é favorável. E além disso, por esta equação nós vemos que a entropia multiplica o termo de temperatura. Então, se eu aumento a entropia e aumento a temperatura, esse termo aqui vai ficar cada vez mais positivo, que multiplica um sinal negativo, então todo esse conjunto aqui vai ser bem negativo, que vai fazer com que o ΔG seja mais negativo. Então, o aumento da temperatura faz com que o ΔG fique mais negativo em uma reação de eliminação. Outro é um parâmetro mais cinético. O produto de uma reação de eliminação é muito diferente, é mais diferente do reagente, vamos dizer assim, do que o produto de uma reação de substituição. Isso significa que o estado de transição para uma reação de eliminação requer mais energia de ativação do que para uma reação de substituição. Se requer mais energia para a ativação da reação, o aumento da temperatura favorece atingirmos esse estado com mais velocidade, ou atingir pelo menos mais facilmente. Então, se nós quisermos um produto de eliminação, nós podemos aumentar a temperatura, que ajuda muito, tanto do ponto de vista cinético, quanto do ponto de vista termodinâmico. A outra reação que nós vimos, o outro exemplo, ocorria por um mecanismo diferente. Como que nós sabemos que o mecanismo é diferente? Porque a lei de velocidade dependia apenas do substrato. Isso mostra que a etapa lenta é diferente, o mecanismo, portanto, é diferente. Esse é um mecanismo unimolecular. E o mecanismo unimolecular nós vamos chamar de E1, parecido com a reação de substituição, que era o mecanismo SN1. Depende apenas do substrato. Como que é esse mecanismo? Ele é um pouco mais complexo, não é uma reação concertada, ela ocorre com alguns intermediários. Então, no início da reação, nós temos o substrato. Note que esse substrato é terciário. E aí, nós temos o brometo, o grupo de saída, abandonando o seu substrato. Esse seria, portanto, o primeiro estado de transição. E nisso formaria um intermediário, formaria um carbocátion terciário. Até aqui, a etapa é idêntica ao mecanismo SN1. Então, a primeira etapa do mecanismo E1 e SN1 é idêntica, é a mesma. A diferença vai estar agora, na segunda etapa. Se o nucleófilo, a espécie portadora de elétrons, atacar o carbono, nós temos o produto de substituição, o mecanismo SN1. Se ela retira o hidrogênio, nós vamos ter o mecanismo de eliminação. No caso do mecanismo de eliminação, segunda etapa, como dito, é o carbocátion. Aqui nós temos esse carbono central tem carga positiva, e esse hidrogênio aqui vai ser retirado através de uma base. Essa base vai retirar o hidrogênio, o par de elétrons que fica sobre o carbono vai se juntar ao orbital vazio do outro carbono para formar então a dupla ligação. Aqui nós temos o segundo estado de transição e o produto final é o alceno. Então aqui nós percebemos que o mecanismo E1, diferente do E2 e similar ao SN1, não é concertado. Existe a formação de um intermediário e a formação desse intermediário é a etapa lenta. Percebam que a etapa de maior energia é esse estado de transição, é a formação do intermediário, que nesse caso é um carbocátion. Então, o que vai determinar se vai ser E1 ou SN1? O principal parâmetro, como nós vimos, é o tamanho da base.
eu tenho que utilizar uma base volumosa, eu vou ter a formação do produto de eliminação, porque ela não vai conseguir chegar no carbono positivo. Ela não vai formar o produto de substituição. Ela vai retirar o hidrogênio periférico. Agora, se for uma base polarizável ou uma base pequena, ela vai conseguir, vai agir nesse caso como nucleófilo e vai chegar até o carbono. Vai gerar então um produto de substituição. Então, o tamanho da base é fundamental na hora de prever se o mecanismo vai ser de eliminação ou substituição, principalmente se for via mecanismo unimolecular. A mistura, nesse caso, é muito maior do que no mecanismo bimolecular. Eu consigo também favorecer o mecanismo E1 se eu aumentar a temperatura. O aumento da temperatura sempre vai favorecer a reação de eliminação em detrimento à reação de substituição. Em alguns casos, eu posso ter mais de um produto possível. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho esse substrato, esse brometo de alquila, é um brometo terciário. E aí, imaginem que eu tenho esse brometo saindo, ele como grupo de saída, e eu tenho alguns hidrogênios que podem ser retirados. Eu já estou assumindo a partir de agora que todas as reações serão de eliminação. Não tem mais a concorrência com a reação de substituição. E aí, esse brometo saindo, dependendo do hidrogênio retirado, se for desse carbono ou desse carbono, eu posso ter produtos diferentes. Nesse caso, quando eu trato, por exemplo, com etóxido de sódio em etanol a 70 graus Celsius, portanto uma base bem forte e com a temperatura relativamente elevada, eu tenho esses dois produtos. Esse alceno formado, o alceno mais substituído, ele é gerado quando eu retiro esse hidrogênio aqui. E aqui eu tenho um outro alceno, alceno menos substituído, que é gerado quando nós tiramos ou esse hidrogênio ou esse daqui. Tanto faz no caso. Eu tenho, na verdade, os dois produtos. Algo muito parecido acontece, só que agora quando eu trato com terbotóxido de potássio. Eu estou utilizando uma base mais volumosa, a temperatura é praticamente a mesma, e eu tenho os dois produtos também. A grande diferença nesse caso é a quantidade dos produtos. Quando eu utilizo uma base menor, o etóxido, eu tenho 69% dos produtos gerados como sendo alceno mais substituído e 31% alceno menos substituído. O alceno mais substituído, por efeitos eletrônicos, é o alceno mais estável. Então é natural que eu forme mais dele. Nesse caso, quando eu formo um alceno mais substituído em uma reação de eliminação, eu tenho o chamado produto de Sietzeff, em homenagem a esse químico alemão que viveu no final do século XIX. Então, o produto de Sietzeff sempre vai ser o alceno mais substituído. Aqui, o alceno mais substituído ainda é o alceno mais estável. O problema é que eu não formo mais do alceno mais estável, eu formo do alceno menos substituído. Eu tenho mais de 70% desse alceno. A predominância da formação desse alceno não é um parâmetro termodinâmico, é um parâmetro muito mais cinético. Acontece que o terbotóxido é uma base muito volumosa. E por ser muito volumosa, ela não vai conseguir retirar o hidrogênio mais interno. Vai retirar o hidrogênio mais externo. Não vai atingir o hidrogênio mais interno por repulsão estérica. E aí, quando eu formo um alceno menos volumoso, eu tenho o chamado produto de Hofmann, que é obtido quando eu tenho uma base mais volumosa. Então, eu deveria formar sempre o alceno mais estável. Mas, às vezes, a base é muito volumosa. Então, ela acaba retirando o hidrogênio mais livre. O hidrogênio mais livre, às vezes, é o mais externo e nem sempre vai gerar o alceno mais estável, o alceno mais substituído. Então, gerar o alceno menos substituído é o produto de Hofmann. Gerar o alceno mais substituído é chamado de produto de Sietzeff. O que é interessante é que, às vezes, o alceno mais substituído é gerado nem sempre quando a gente espera. Por exemplo, aqui nós temos um álcool também sofre
reação de eliminação. Só que, como eu disse, ele sofre a reação catalisada por um ácido. Você precisa de um ácido, porque o OH não é um bom grupo de saída, ele não vai sair facilmente. Esse OH vai atacar esse H+, e vai ser na forma de água. Nesse caso, o único produto esperado seria esse, porque aqui é um carbono já quaternário, não tem hidrogênio, o hidrogênio a ser retirado seria esse daqui. Então eu formaria esse produto. Apenas para vermos o mecanismo dessa reação, é uma reação que ocorre via mecanismo E2. Então, vamos ver aqui o mecanismo. Primeiro, eu tenho meu substrato, que é o álcool. Ele vai passar por uma primeira etapa, que é o ataque ao hidrogênio. Vou formar esse primeiro estado de transição. E aí eu vou formar um oxigênio protonado, que seria o meu primeiro intermediário. Esse oxigênio protonado, esse substrato protonado, vai liberar uma molécula de água, vai desidratar. Então, o estado de transição seria o afastamento da molécula de água do substrato, gerando então um carbocátion. Nesse caso, o carbocátion secundário. Ele não é dos mais estáveis, mas para essa reação ele acaba sobrevivendo. Então, essa seria a segunda etapa. E a etapa lenta da reação. Agora, o produto de eliminação. O que vai acontecer? Eu tenho esse hidrogênio, a molécula de água vai retirar o hidrogênio, vai formar aqui um H3O+, e eu tenho, portanto, a formação da ligação dupla, né? O excesso de carga negativa que vai ficar sobre esse carbono vai formar a ligação dupla com o carbocátion, gerando, portanto, o alceno, que é o produto esperado. Então, essa seria a reação. Só que o que é mais interessante nessa reação é que o produto principal não é esse. O produto principal é esse alceno mais substituído. Mas como? Não tem como formar? Na verdade tem. Mas antes disso, deixa ficar claro que essa é uma reação de formação de alceno via desidratação de álcool, e esse caso específico ocorre através de um mecanismo E1, um mecanismo unimolecular, porque tem a formação do carbocátion. Como que seria o mecanismo E2 para desidratação de álcool? Deixa eu abrir um parêntese aqui. O mecanismo E2, eu deveria ter um substrato primário, um álcool primário. A primeira etapa é idêntica. Nós temos a protonação do álcool. Vamos formar, então, esse intermediário, que é o substrato protonado. Só que aqui, a retirada do hidrogênio, a formação, então, do produto de eliminação, é um processo concertado. Então, aqui eu vou ter pelo menos um hidrogênio em uma posição anti em relação ao grupo de saída. Então, aqui é o grupo de saída, aqui é o hidrogênio anti. Está melhor representado aqui. Nesse caso, eu tenho o hidrogênio, ele está em uma posição anti ao grupo de saída. Ele vai ser retirado para uma base, nesse caso, a molécula de água. Tenho, ao mesmo tempo, a formação da ligação dupla e a saída do grupo abandonador. Esse, portanto, seria a segunda etapa da reação, né, o segundo estado de transição, para a formação do alceno, do produto de eliminação. E essa seria a etapa lenta, que depende da concentração da base e da concentração do substrato. Esse seria o mecanismo de desidratação de álcools via mecanismo E2. Isso vai ser predominante em álcools primários. Álcool secundário e terciário, num processo de desidratação, ocorre via carbocátion. Portanto, é uma reação via mecanismo E1. Mas vamos voltar ao nosso problema. Eu tenho uma formação de dois produtos, onde o produto majoritário é o que tem menos probabilidade de ser formado. E aí, pessoal, a explicação para isso é muito surreal. É literalmente tirado da manga. Eu sei que existem fortes indícios de que realmente ocorre assim, mas para quem está vendo pela primeira vez pode parecer um absurdo. E aí, pessoal, por favor, abra bem a sua mente. Imagina esse carbocátion. Ele é um carbocátion secundário. Se ele estivesse nesse carbono aqui, ele seria um carbocátion terciário. E um carbocátion terciário é mais estável. O que esse carbocátion vai fazer? Ele vai sair desse carbono e ele vai vir para cá. Como que ele vem para cá? Ele só vem para cá se esse grupo metila pular desse carbono
para esse. E um processo conhecido como rearranjo do carbocátion. E esse, pessoal, é um processo muito, mas muito, muito comum. Sempre que o carbocátion tiver, entre aspas, a oportunidade de ficar mais estável, pulando de um carbono para outro, apenas de um para um rearranjo 1,2, ele vai fazer isso. Aqui nós temos um rearranjo de um grupo metileno, como nós chamamos. Esse CH3 ele carrega um par de elétrons e ele sai desse átomo de carbono para o outro. Quando ele carrega esse par de elétrons, esse carbono aqui vai ficar positivo. Então o carbocátion é como se tivesse rearranjado desse carbono para esse. E aí formou um carbocátion mais estável. Bom, agora fica fácil entender qual é o produto da reação. Eu tenho esse carbocátion, que é formado em preferência ao carbocátion original, vem a base, retira esse hidrogênio, e com isso eu tenho o produto mais substituído, o produto majoritário nesse caso. Como disse, o rearranjo de carbocátion vai ocorrer sempre que for possível formar um carbocátion mais estável. Por exemplo, aqui nós temos um carbocátion secundário, porém, se o grupo metila migra daqui para cá, eu formo um carbocátion terciário, é mais estável, então vai existir o rearranjo do carbocátion. Os rearranjos mais comuns são a transferência de um grupo metileno, que não seria o mais adequado, mas o mais comum é a transferência de hidreto. O hidrogênio vai sair daqui para cá, vai deixar de ser um carbocátion secundário para ser um carbocátion terciário. E aí, você que está fazendo Química Orgânica 2, provavelmente você vai errar muitas questões na prova, porque você vai esquecer desse maldito rearranjo. Mas ele existe. Lembre-se, se é possível formar um carbocátion mais estável, vai ocorrer o rearranjo. E vamos ver aqui alguns exemplos. Nota aqui, eu tenho esse álcool, ele sofre uma desidratação e forma esse composto que a princípio não tem nada a ver com o reagente. E pior, eu posso imaginar em pelo menos mais 2 outros produtos que também devem ser gerados, porém em menor quantidade. O primeiro, eu pensaria no seguinte, teria a perda do grupo de saída, a perda de água, a desidratação, formaria esse carbocátion. Aqui você não tem hidrogênio, você retiraria o hidrogênio desse carbono, formaria o alceno menos substituído. Pô, bacana, mas nós já sabemos que existe a possibilidade da formação do rearranjo do carbocátion. E aí, eu tenho então esse carbocátion, pode ter a migração do metileno, ele vai vir para cá, vou formar um carbocátion terciário, existe a perda então desse hidrogênio aqui, desse átomo de carbono, forma então esse alceno que é mais estável, mais adequado ao produto de Zaitsev. Mas, voltando para essa reação, o produto não é nem esse, é esse daqui. E aí o que acontece? Eu tenho sim a formação desse carbocátion, só que quem vai migrar para esse átomo de carbono não é esse metileno, é esse carbono que está fechando o ciclo. E aí a justificativa para isso é formar um composto mais estável, uma vez que eu vou sair de um anel de 5 carbonos, que é mais tensionado, para um anel de 6. Então notem, não foi esse carbono aqui que migrou, foi o carbono que estava fechando o ciclo. E assim forma-se um anel de 6, aqui nós temos uma representação melhor, e a perda desse átomo de hidrogênio aqui do lado. Então com isso eu formo esse ciclo hexeno como produto. Surreal, não é? Mas sempre que for possível ver o rearranjo de carbocátion, ele vai ocorrer. E nem sempre vai ser da maneira mais esperada. Aqui formou um produto e esse produto ele tem preferência por formar um anel mais estável, um anel menos tensionado. Esse é o tipo de questão que, se você coloca isso daqui como reagente e pede o produto, é um pouco apelativo demais. Se você dá como resposta esse produto aqui, eu julgo como sendo válido. O ideal de uma questão como essa é você mostrar o produto e pedir o mecanismo. Aí a gente pensa um pouco
como que acontece, dá algumas explicações. Entenderam, pessoal? A aula de hoje, infelizmente, ficou bem grande, mas também foi bem completa. Eu falei sobre o mecanismo de eliminação, comparei esses mecanismos com reações de substituição, falei do produto de Hoffman, produto de Zaitsev, falei de rearranjo de carbocátion. Eu poderia ter falado de eliminação para formar alcinos, mas eu acho que a aula então ficaria muito maior. Mas vamos resumir o que nós aprendemos? Vamos lá. Mecanismo E2 em relação ao E1. Lembrando que o E1 sempre vai concorrer com o SN1, o E2 sempre com o SN2 e às vezes até entre si. Então vamos ver alguns fatores. Primeiro, a cinética. Uma reação E1 ocorre via mecanismo unimolecular, depende apenas da concentração do substrato, e o estado de transição vai levar à formação de um intermediário, vai formar o carbocátion. O E2, ela depende da base e do substrato, é um mecanismo bimolecular. Quando o grupo de saída é um halogênio, ocorre via um mecanismo concertado, em uma única etapa. Se for via desidratação de álcools, aí ocorre mais de uma etapa, tem outros intermediários, mas o intermediário não é o carbocátion. Na etapa lenta, a saída do grupo abandonador e o ataque da base, formando a dupla, ocorre ao mesmo tempo. Em termos de volume de substrato, bom, o ideal para uma reação E1 é um substrato terciário. Por quê? Porque vai gerar um carbocátion, e um carbocátion é mais estável se ele for terciário ou aromático. Aqui nós não vimos exemplos de aromáticos. Mas esse intermediário é comum para uma reação SN1. Então é provável que ocorra uma mistura do produto de substituição junto com o de eliminação. Para uma reação via E2, eu posso ter um substrato secundário e primário que nem sempre vai formar o carbocátion. Às vezes forma, às vezes não. Então, a preferência para uma reação E2 é um substrato secundário e primário. Melhor ainda, preferencialmente um secundário. Por que um secundário? Porque o impedimento estérico para o ataque do nucleófilo fica mais difícil, né? A situação fica mais impedida. E aí é mais fácil ocorrer o produto de eliminação em detrimento do produto de substituição. No caso de substrato primário, pode ser que ocorra a substituição devido à falta de impedimento no carbono alfa. E aí eu consigo corrigir isso utilizando a base adequada ou o nucleófilo adequado. Como é uma reação de eliminação, eu vou tratar de base. E aí o ideal é que seja o quê? Uma base forte e pouco polarizável. Por que pouco polarizável? Porque uma base muito polarizável é mais mole. Então ela vai interagir melhor com o carbono. Uma base pouco polarizável, mais dura, interage melhor com o hidrogênio. Percebam que para o mecanismo E1 tem que ser forte e pouco polarizável. Tóxido é o exemplo padrão. Para o mecanismo E2, ela tem que ser forte, volumosa e pouco polarizável, com destaque para o volumoso. E aí, a base padrão é o termotóxido. Antônio, mas uma base volumosa não é uma base mole? Às vezes, mas uma base volumosa nem sempre é muito polarizável. Nesse caso, o termotóxido é bem volumoso, mas o responsável pelo grupo básico, o sítio básico é o oxigênio. E o oxigênio, O- é muito pouco polarizável. Um amideto, por exemplo, ele pode até ser menos volumoso, mas ele é mais polarizável. Os pares de elétrons no nitrogênio negativo são muito mais polarizáveis do que no oxigênio. Então, a chave aqui para o mecanismo E2 é que a base seja mais volumosa. Sendo mais volumosa, ela não vai conseguir chegar até o carbono, onde está o grupo de saída, vai retirar o hidrogênio periférico. No caso de uma base volumosa, para o mecanismo E1, até que não teria lá grandes problemas, uma vez que foi formado o carbocátion, ela poderia retirar sim o hidrogênio periférico. Mas no mecanismo E2, o fato de ser volumosa ela é fundamental, porque se for uma base pouco volumosa, pode dar uma mistura muito grande no produto de substituição. Um outro critério que nós podemos utilizar, um outro parâmetro, é a temperatura. E a temperatura ajuda nos dois casos, porque uma reação de eliminação leva ao aumento da entropia, e aí a entropia multiplicada por uma temperatura maior gera um ΔG mais negativo,
que é bem favorável. Além do fato de que uma reação de eliminação precisa de uma energia de ativação maior, uma vez que o produto é muito diferente do reagente de partida. Então, aumentando a temperatura, eu favoreço uma reação de eliminação em detrimento a uma reação de substituição. E, por último, a presença ou não de rearranjo do carbocátion. Uma reação E1 sempre vai ter o rearranjo, porque vai formar o carbocátion. A E2 não deve ter o rearranjo, porque não forma o carbocátion. Existem algumas desidratações de álcool que ocorrem com o substrato primário, portanto o mecanismo E2, que existe sim o rearranjo. Mas o rearranjo não vem da reação de eliminação, é porque tem uma outra reação posterior. Da reação de eliminação propriamente dita, só vai existir rearranjo de carbocátion no mecanismo E1, porque no mecanismo E1 existe o carbocátion. No mecanismo E2 não tem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que eu tenha atendido as expectativas daqueles que pediram a aula de eliminação. Eu espero ter ajudado. Se eu ajudei, por favor, deixe aqui nos seus comentários suas dúvidas, sugestões, elogios, críticas. Deem o seu favorito no vídeo, vai ajudar muito no canal. Compartilhem essa aula, se inscreva no canal se for novo por aqui. E se você estiver precisando de alguma atenção especial em algum tópico de química, seja ele qual for, da química geral à análise instrumental, a Universidade da Química oferece aulas particulares e consultorias online. Eu vou deixar o link para que vocês entrem em contato aqui embaixo, é só me escrever, marcamos uma hora, podemos conversar, posso ajudar em um determinado ponto, orientação para algum projeto, enfim, vocês podem contar com os serviços e ajuda da Universidade da Química. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima da Universidade da Química.